Bendito seja o nome do Senhor. Oh, Espírito de Deus. Glórias ao Senhor. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Santo o Senhor. Bendito é o nome de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Ajoelhamos para buscar a glória e a graça desse grande Deus, buscando de fato o contentamento, a gratidão ao Senhor. Algo muito lindo. E Deus quer falar conosco. Um ato maravilhoso diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Algo muito lindo que os anciãos fizeram ao Senhor. Oh, Espírito Santo, glórias ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo de número 14, a partir do verso 1 diz assim: o prólogo do texto é o Cordeiro e seus remidos no Monte Sião. E então olhei e vi o Cordeiro em pé, sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito o seu nome e o nome do seu Pai. E ouvi uma voz dos céus como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de arpistas que tocavam com as suas harpas. Verso de número 3. E cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender aquela canção, senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. E estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro. Para onde quer que vá, estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, ele fala do Apocalipse, ele fala do tempo da tribulação. Ele fala
do tempo em que o Espírito Santo já não está na terra. E ele traz essa revelação a João, um número de vidas que se separaram completamente a Deus. A Bíblia é clara dizendo que são virgens não se tocarem mulheres, homens que se separaram 100% para o Senhor. O que isso tem a ver com contentamento ou com a sua vida? Às vezes, a gente lê textos assim e não viaja no tempo. Exatamente esse número são homens que ao longo da história Deus separou. E esses são homens que foram divinamente marcados pelo próprio Deus, em que abriram mão das suas vidas, não tiveram a oportunidade nenhuma de viver um só dia para si. Talvez você diga, pastor, isso é maravilhoso demais. Mas nem eu e nem você poderíamos suportar só a escolha de Deus. Foram homens que aceitaram a escolha de Deus. Muitos homens foram escolhidos por Deus, mas não aceitaram viver a escolha de Deus, como os filhos de Arão, que foram escolhidos por Deus para ser os primeiros sacerdotes da humanidade, junto com Arão. E eles prostituem na porta do tabernáculo, eles roubam e fazem coisas absurdas. Deus escolheu e falou com Moisés o nome deles. Não foi um profeta, não foi a voz qualquer. Não, Deus escolheu e deu um nome. Mas eles não conseguiram viver a vida separada como deviam. E você sabe que foram queimados vivos no altar do Senhor. Então agora eu volto ao texto para chegar em você. Esses homens aqui, eles abdicaram de tudo que tinham direito. Abriram mão exatamente de tudo. De família, de entretenimento, de uma vida profissional, tudo. Porque esses são os judeus que na época da tribulação serão os que vão pregar e ministrar a palavra do Senhor. São esses que vão ministrar os 3 anos e meio, quando a igreja já estiver arrebatada. E esses homens não foram separados só naquele dia, eles já estavam separados. E teriam que passar o tempo da tribulação. Porque só nessa extrema santidade poderiam vencer a besta, o anticristo, e salvar inúmeras almas para o Senhor. Aqui, nesse capítulo 14, vai acontecer o maior número de salvações de judeus em toda a história da humanidade. Através desses homens. E eu termino dizendo para você, eu tenho que ser muito grato a Deus. Nós temos que estar muito agradecidos a Deus, porque nós, eu vou falar por mim, jamais, por vontade própria, por mais que eu ame ao Senhor, eu teria condições de viver uma vida extremamente, se não chamo de radical, uma vida extremamente desligada completamente do mundo, mesmo vivendo aqui,
para viver 100% para o Senhor. E esses homens cantaram diante do trono de Deus uma canção de gratidão e de louvor por tudo que viveram, por tudo que por conta própria, porque o livre-arbítrio, eles conseguiram vencer o pecado, vencer as tentações, vencer as lutas que viveram na tribulação. A Deus. E eu e você, muitas das vezes, não reconhecemos a gratidão, porque Deus te deixou casar. Quem sabe você descasou. Deus te deixou e permitiu que você escolhesse uma profissão, que você dividisse o seu tempo com Deus. Quer dizer, que você tivesse o seu tempo e dividisse o tempo de Deus com o seu tempo. Deus te permite ter coisas que esses homens não tiveram e não terão. Mas como aqui já está escrito no mundo sobrenatural, tudo isso já aconteceu. Deus poderia ter te pedido algo que você jamais suportaria. E justamente essa petição de Deus seria aquilo que te faria negar o Senhor como os filhos de Arão, e você perderia a salvação. Em resumo, Deus nos tem pedido muito pouco, por tanto que Ele tem dado e outros pagaram alto preço pela nossa vida. Como em Hebreus 11, homens que perderam as suas vidas. E segundo o verso 38 de Hebreus 11, homens que passaram e o mundo não foi digno que eles aqui passassem. Eu te pergunto, nós temos sido de fato gratos a Deus por esta liberdade e por esta bondade do Senhor em não nos cobrar o que Ele cobrou desses homens? Quantas vezes nós erramos, mesmo sabendo que Deus tinha um propósito diferente na nossa vida, mas achamos por bem fazer o que nós queríamos. Quantas vezes deixamos um culto, deixamos de ler a Bíblia? Quantas vezes eu e você quebramos um jejum? Quantas vezes sonhamos tanto em comprar algo que esquecemos de Deus, ou perguntar a Deus, porque juntamos o dinheiro para comprar algo que queríamos, esquecemos de perguntar a Deus: por acaso, hoje é o dia de eu adquirir o bem que eu juntei esse dinheiro, por acaso, só tenho um destino diferente para isso aqui? Quantas vezes nós nunca fizemos essa pergunta? Quantas vezes na hora da tua viagem de férias, para visitar o teu pai, a tua mãe doente, ou o teu filho, e você nem perguntou a Deus, você só disse assim: Deus, proteja a minha viagem. Você não disse: Deus, é para mim ir, ou eu oro daqui e à distância eu creio que tu vai tocar no meu pai, na minha mãe, no meu filho, onde quer que esteja? Quantas das vezes nós tomamos a decisão e pedimos apenas que Deus nos proteja? Mas esses não. Esses aqui, a única opção que tinha era obedecer ou obedecer. Então vamos agradecer a Deus. E melhore a vida sua de crente como eu, porque nós somos muito menos cobrados que homens como esses foram, que os profetas que me antecederam foram, que mulheres que te antecedeu, irmã, foram muito menos cobrados. E parece que quanto menos cobrados somos, menos nós damos importância e servimos a Deus. Alguém tão cobrado servia, quanto mais cobrado, mais servia. Nós, quanto menos cobrado, mais desfazemos das verdades de Cristo, muitas das vezes. Não é verdade? Eu falo por mim. Se você acha que na sua vida não é bem assim, eu vou orar pelo contentamento, pela gratidão,
porque eu vivo uma vida muito boa. Quando eu leio um texto desse, eu disse: Deus, por que reclamo? Por que consigo desobedecer? Por quê? Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós só agradecemos e pedimos ao Senhor nesta madrugada. Tenha compaixão de nós. Imagine se o Senhor nos pedisse isso que tu... Imagine se nós tivéssemos que pagar o preço que esses pagaram. Nós com certeza não teríamos tido essa força. Nós com certeza não teríamos obedecido ao Senhor como deveria. E nascemos numa geração em que tudo é mais fácil. Tudo está à disposição do homem e da sua carne. Nascemos numa geração que cada dia mais nós olhamos alguma coisa e desejamos para nós. Desde uma cama boa, uma boa televisão, um bom lugar para morar, um bom carro, uma boa viagem, enfim. Meu Senhor Jesus, eu peço perdão por todos nós, por todos estes pedidos na minha mão de oração, que por muito pouco desviam e desobedecem ao Senhor. Quero pedir ao Senhor, Pai, tenha misericórdia para que nós possamos alcançar a coroa eterna. Tenha, meu Deus e meu Pai, tenha sobre nós as suas mãos estendidas e nos ajuda, Senhor, e nos faça, Senhor, viver com gratidão, porque a nós é dado tanto e outros foram tirados tudo. Não bastasse esses testemunhos, porque nos deste tanta oportunidade e não deste a Safiras e Ananias. Porque nos destes tanto e não deste a João Batista. Por que, Pai? Nos destes tanto e não deste ao apóstolo Paulo. Que nós sejamos não aqueles que todo dia estão solícitos a pedir algo ao Senhor. Porque se algo que nós devemos pedir e temos esquecido, alguma das vezes, muitos, ao longo da sua vida, é que tu receba da nossa própria vida os nossos atos de graça, de gratidão. Como disse Paulo a Timóteo, que as nossas petições sejam com ações de graça. É o que nós precisamos. O que nós precisamos é pedir ao Senhor santidade. O que nós precisamos é pedir ao Senhor que, mesmo do jeito que erramos, o Senhor nos restaura, o Senhor nos faça de novo, mas não permita que percamos a salvação e venhamos morar no Hades ou no inferno. Meu Deus e meu Pai, textos como esse nos ajudam a acreditar, meu Pai, que nós temos muito mais a fazer, meu Deus, pela obra. Nós temos muito mais, Pai, a fazer pelo próximo. Nós temos muito mais, Pai, a fazer pela nossa própria vida espiritual e não fazemos. Ajuda, meu Deus e meu Senhor, que nenhuma dificuldade possa nos impedir de dar ao Senhor o nosso ser. Ainda temos muitas reservas para servir ao Senhor, porque há muitas coisas que nós parece que suplicamos que o Senhor não nos peça, porque nós não consentiríamos em te entregar. Principalmente o testemunho desses homens,
completamente impedidos de fazer qualquer escolha para suas vidas que não fosse serem virgens, serem desapegados de qualquer sonho profissional e viverem 100% segundo a tua vontade. Deus Pai Todo-Poderoso, entra, meu Senhor, com providência no lar de cada um dos teus filhos, que às vezes a gente reclama por tão pouco, a gente reclama do cansaço, seja de estar ao monte, seja da oração, seja a gente reclama de um voo que atrasa, de um presente que ganhamos que não era o que queríamos, reclamamos do bairro que moramos, que a escolha foi totalmente nossa, reclamamos por tantas coisas banais e supérfluas, por tantas coisas desnecessárias, enquanto homens quanto esse, diante do teu trono, fizeram um cântico e cantaram ao Senhor. Homens experimentados no sofrimento, não à distância, mas na própria carne e de perto. Meu Deus e meu Pai, apaga de nossa vida, tira da nossa vida tudo aquilo que nós mesmos colocamos que nos limita a te servir, que nos faz te servir com medida pequena, que nos faz te servir como nós queremos. O frio impede muitos de se servir como deve. O calor, da mesma forma, impede muitos de te servir como devem. A pobreza ou a escassez da riqueza material faz com que muitos esqueçam e percam a maneira que devem te servir. Meu Senhor e meu Pai, quebra sobre nós toda a estrutura de Satanás. Quebra de nós tudo aquilo, meu Pai, que é o oposto da humildade, que é o oposto da simplicidade. Tira de nós tudo aquilo que é oposto, meu Pai, a gratidão eterna. Coloque sobre nós um coração genuinamente crente. Crente não apenas no culto, crente não apenas quando choramos por um hino, ou quando queremos dar um testemunho que não é real, mas queremos fazer dele verdade diante de pessoas. Ajude que no quarto que dormimos, por onde quer que estejamos e passamos sozinhos, quando tirarmos o tempo para o Senhor, seja Ele quanto for, sejamos 100% íntegros diante de Ti, sejamos 100% reconhecedores, meu Deus, que nós já éramos para não estar aqui, principalmente neste ano dessa pandemia, nós já éramos para ter sido envelopados no saco preto e ido como todos que foram. Mas não sei porquê e nem como posso explicar. O Senhor não nos levou, porque foram crentes melhor do que nós. Foram também crentes piores, quem sabe, do que nós. O certo é que, Pai, o Senhor nos reservou e o Senhor nos poupou até aqui, meu Deus, para que nós pudéssemos, assim como esses homens que diante dos 24 anciãos adoraram ao Senhor, agradecer ao Senhor e dedicar ao Senhor uma vida completamente vazia de si mesmo, para que o Senhor reinasse neles. Meu Deus e meu Pai, o Senhor nunca me pediu isso, e eu sei porque o Senhor não pediu. É porque eu não tenho competência, eu não tenho capacidade, e a minha fé é miserável para que eu vivesse o que esses 144 mil viveram, porque no céu já aconteceu esse fato. Mas não sei por quê. Uma coisa só eu sei, que o Senhor me ama e ama todas essas pessoas, agradecendo pelo contentamento
não a lamúria, a melancolia, mas dizendo muito obrigado ao Pai, Filho e Espírito Santo por nos ter deixado vivo até aqui, por nos ter deixado superar aquilo que aparentemente, meu Deus, era insuperável. Ó Paizinho querido, se eu posso pedir ao Senhor, cada vida, meu Deus, que muitas das vezes pela ansiedade não oram conosco, porque esperam no primeiro dia da sua live conosco, que eu peça pela cura da enfermidade, que eu peça pela restauração no casamento, pelo fim das drogas nos filhos, e quando eles ouvem que eu não peço isso, quando muitos ouvem que a minha oração tem outro rumo, simplesmente sai e não comunha conosco a mesma fé, a mesma doutrina. Mas enfim, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor para todas estas pessoas. Eu quero pedir para todos que se encontram insensíveis, seja dentro ou fora do teu contexto de igreja, para que nós possamos, ó Senhor, te honrar nesta terra. E na tua volta, um grupo imenso de adoradores em espírito e verdade estejam com as suas vidas transformadas para dar ao Senhor momentos de alegria que ao longo do ministério de Cristo o Senhor não teve, e muito menos ele. Porque o segredo não eram as curas que Jesus realizava. O segredo de todos aqueles milagres e sinais não era simplesmente para que alguém voltasse para casa curado. Era para que, meu Deus, as pessoas se convertessem ao ver que milagres que ocorriam jamais haviam ocorrido antes. Portanto, diz a Bíblia, que até a cruz do Calvário todos te abandonam. Porque quando abandona o Filho, abandona o Senhor, porque Jesus disse ele, o Senhor é uma só pessoa. Ó Deus Pai, com esse sentimento de gratidão, com esse sentimento de contentamento, dizendo muito obrigado, porque o que eu tenho recebido do Senhor é muito grande e é muito maior do que pelas minhas próprias forças pudesse alcançar. Ajuda Deus Pai, ajuda Deus Filho e ajuda Deus Espírito Santo. Que ninguém que tem orado conosco, ninguém que tem suplicado conosco, ninguém que tem entrado, quem sabe hoje pela primeira, meu Deus, termina este período de busca sem a tua bênção, sem a oportunidade de viver o segundo na sua coerência, o melhor desta vida e o melhor desta terra. Eu te louvo e te agradeço. Eu engrandeço o teu santo nome. Muito obrigado, ó Santíssima Trindade. Assim nós oramos e agradecidos estamos ao Senhor, hoje e até que tu volte a nos levar para a nova Sião, para adorar-te, Pai, e para dizer ao Senhor, muito obrigado, porque santo como és, acreditor e miserável como éramos, e nos fez aqui no céu agora sermos como tu és, sem ter pago preço, sem ter feito nada que pudesse justificar a extrema bondade do Senhor. Amém e graças ao Senhor. Deus te abençoe.